Contrato de 3 temporadas, ele já esteve na toca, o Cruzeiro ainda vai oficializar a contratação. A partir disso, o atleta deve passar a treinar normalmente com a equipe celeste, o jogador aí que saiu livre da Ponte Preta e o Cruzeiro venceu uma concorrência grande, chegou na frente, aliás, quando surgiu a história de rescisão com a Ponte, o Cruzeiro acertou todos os detalhes, o Alisson e o staff eles foram firmes no que tinham combinado e ele realmente assinou o contrato e é jogador do Cruzeiro. Eu sei que muita gente vai perguntar sobre as outras negociações. Há pouco falei aí do Wesley, Nicão praticamente contratado, Wesley praticamente contratado. Eles devem chegar na próxima semana e aquelas outras negociações do Cruzeiro, até tinha a expectativa de que alguns já chegassem nesta semana, mas deve ficar também para a próxima semana. Aí eu tô falando dos casos de Raul Gustavo e Matheus Davó. Raul Gustavo e Matheus Davó, a informação é que seguem com negociação bem encaminhada. Tem também detalhes entre os clubes, né? O que eu já falei aqui, os jogadores não serão liberados para viajar sem estar tudo no papel, tudo acertado. Então, isso que tem faltado para estes dois casos, estas duas situações, Raul Gustavo e Matheus Davó. Muita gente perguntando também sobre o Christian, volante do Atlético Paranaense. Ele se representou normalmente no Atlético Paranaense. A informação é que o projeto apresentado pelo Cruzeiro agrada, mas a decisão aí é com ele, como o pessoal já comentou. Ele tem outras ofertas, Fluminense, Bahia, Vasco, enfim. Eu tenho sentido que o staff está pensando ali na melhor posição ou aguardando um pouco mais para definir. Vamos aguardar e acompanhar essa situação bem de perto sobre o volante Christian do Atlético Paranaense. E uma novidade também, Giovani Jesus, ele se reapresentou normalmente, mas não tem ido a campo, está acertando ainda alguns detalhes da ida provável para o Dallas dos Estados Unidos. Tem pontos ainda sendo discutidos nesta negociação, mas ela continua bem encaminhada e ele tem tudo para ser negociado pelo Cruzeiro. Na próxima semana também devemos ter novidades sobre isso. E todo mundo aguardando a decisão de Lucas Romero. Ontem ele casou, hoje deve se encontrar com o empresário dele, o Christian Bragarnik, para decidir onde ele vai jogar. Com os colegas do Deus me dibre, é que o Wesley será mesmo jogador do Cruzeiro. Ele recebeu muitas propostas no mercado, o Palmeiras entendeu que seria um momento também de se negociar o Wesley, mantendo um percentual, e o Cruzeiro vai comprar 50% dos direitos econômicos do jogador, alguns ajustes ali finais, questão dos valores, mas pela apuração que a gente tem, o valor é menor do que este que foi especulado aí nos últimos dias sobre o Wesley. Não chega a 3 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos do jogador, alguns milhões de reais abaixo disso aí. Então, o Cruzeiro está trabalhando, a negociação muito bem avançada, muito bem encaminhada, e o Wesley tem tudo para ser um jogador do Cruzeiro. Teve oferta do Red Bull Bragantino, do Vasco, e outros clubes também procuraram o jogador, mas o Wesley também é vontade dele de atuar aqui no Cruzeiro. O Cruzeiro pensa nesse investimento para ter aí um jogador de muito potencial e que, dando tudo certo, fazendo um bom campeonato com o Cruzeiro, se valorize ainda mais e possa ser negociado. Claro que isso no futuro não é o planejamento inicial. O planejamento inicial é ter um ótimo jogador para a temporada de 2023, então por isso o Cruzeiro faz este movimento. Repito, alguns ajustes finais ali, mas a chance é gigante de Wesley ser mais um reforço do Cruzeiro para a próxima temporada. O contrato deve ser de 4 temporadas com o Cruzeiro e, repito, o jogador muito provavelmente pode chegar na próxima semana para exames médicos e assinatura de contrato. Mais um forte movimento que faz o Cruzeiro no mercado. Repito, o Cruzeiro também não vai confirmar. Palmeiras ontem, eu até cheguei a fazer um contato com o Anderson Barros e é difícil ele atender. Ele atendeu, mas não disse nada também. Então, só registra aqui
idade de pré-contrato, então o que está em jogo agora é uma compensação financeira para o clube argentino para que a liberação do Romero já seja de forma imediata e não espere em um possível litígio daqui 6 meses para ele chegar no novo clube em julho, livre, mas aí tem aquela questão, luvas, salários e etc. E eu quero trazer aqui algumas informações. Nos últimos dias a gente vem apurando e até aquele contato meu e do Adroaldo Leal nessa apuração em conjunto. A última informação que eu tenho é que, primeiro, o Lucas Romero casou-se ontem. A partir de hoje, neste final de semana, deve conversar com o empresário dele, o Christian Bragarnik, para tomar a decisão. Isso não vai passar da próxima semana, até para não ficar só novela e vai para aqui, vai para ali, vai para o Inter, não vai para o Inter. O que é certo é que na Argentina ele não fica. Teria até uma situação aí do México, também pouco provável. O destino provável do Romero é voltar ao futebol brasileiro. E aí tem Cruzeiro e Inter na parada. O que eu sei, as partes não comentam oficialmente. O Cruzeiro, a única coisa que fala é que não comenta negociação ou especulação de mercado, enfim, o que é um processo natural. Mas buscando algumas informações, a gente chegou na seguinte apuração. Diferentemente de outras vezes, o Cruzeiro agora tem uma possibilidade real, e o Romero também tem a possibilidade real, de voltar para BH, para a Toca da Raposa 2. E a informação é que o Cruzeiro, nos últimos dias, nas últimas semanas, fez um esforço muito grande para atender aquilo que pensam Romero, staff e até podendo dar uma compensação financeira no cash para o Independente. Vai ser $1 milhão? Não, até porque se fosse, aí seria aquilo que o diretor do Independente lá já falou, mas isso não se cogita, mas se cogita uma compensação financeira considerável, eu diria, até talvez fugindo do que seria uma ideia inicial, porque para fechar com o jogador você vai ter que pagar um bom salário, o Cruzeiro está disposto a isso, e também pagamento de luvas, porque na teoria ele meio que está saindo através do pré-contrato, né? O que se negocia é só a liberação imediata, porque o Romero não vai ficar lá 6 meses em litígio, como eu disse. Então, são 3 fatores. Um salário, vamos colocar de protagonista, do Cruzeiro para o Lucas Romero, pagamento de luvas, porque isso exige um contrato, e uma compensação financeira para o clube argentino. Então, seria um esforço, como eu disse, com toda sinceridade, já até falei em outras vezes, eu não imaginava o Cruzeiro fazendo uma movimentação aí de pagar também ao clube argentino, tendo essa possibilidade de pré-contrato. Mas a informação que a gente tem é que o Cruzeiro está disposto também a isso, a um pagamento para o Independente, e aí o Independente fica também, recupera, né, um pouco o valor, já que o caminho natural é perder o atleta. Então, o Cruzeiro está disposto a tudo isso, a ser um jogador aí, todo mundo sabe, né? Carinho do torcedor pelo Lucas Romero, então seria uma contratação importante também, porque agrada, não é só vamos fazer isso porque a torcida gosta, é porque o pensamento é que o Lucas Romero, com seus 28 anos, pode ainda ser muito útil e encaixa no estilo que gosta o técnico Paulo Pessolano. Então, por isso todo o esforço, as conversas já duram muito tempo. E o Cruzeiro chegou aí nestas condições de atender no salário, no pagamento de luvas e dar essa compensação que talvez nem seria tão longe aí do que o Inter pretende pagar também aos argentinos. E vamos aguardar. Então, a decisão, repito, agora é do Lucas Romero. Até este sábado,
Ele não tomou esta decisão, isso a gente pode trazer aqui para todos vocês, mas também não passa da próxima semana. E, repito, o esforço é grande, o Cruzeiro quer muito ter a volta de Lucas Romero, mas também já chegou ali num nível de que tá até, eu diria, acima do que se foi planejado quando estudou esta possibilidade. Mas vamos aguardar e seguir acompanhando. E o Romero, claro que precisa fazer os exames médicos e assinar contrato, mas no papel ali tudo já vai sendo colocado para que a compra seja efetivada junto ao Palmeiras, Cruzeiro fazendo um investimento para ter 50% dos direitos econômicos do Wesley, e é o que eu falei mais cedo. Muitos clubes procuraram, mas a proposta do Cruzeiro não é a maior que o Palmeiras recebeu no mercado, mas a condição foi favorável e, claro, pesando a vontade do atleta de estar no Cruzeiro, jogar com o Paulo Pessolano neste projeto que vem sendo formado. Então, o Wesley, que tem como empresário o Paulo Pitombeira, que também é um empresário do Nicão, destaquei isso há alguns dias, e é aí um dos grandes empresários do nosso futebol e participa deste momento, destas duas transações aqui para o Cruzeiro. Nicão vai chegar na semana que vem e o Wesley, tudo muito adiantado, restando só colocar tudo no papel, como eu disse, para que a negociação seja confirmada. Obviamente, o Cruzeiro só vai informar quando ele passar por exames médicos e assinar contrato. Pode chegar na semana que vem para fazer isso e ter a contratação definida pelo Cruzeiro. Passa a ser também um ativo interessante do Cruzeiro, porque você faz um investimento, Wesley tem apenas 23 anos e chega aí então para crescer ainda mais, evoluir, principalmente nas mãos do Pessolano, e ser um ativo interessante para o Cruzeiro neste momento. Aí a história do Nicão já é diferente, o Cruzeiro trabalha para ganho técnico, para o Nicão ter a oportunidade de voltar a ser aquele Nicão de 2021 até 2021 que arrebentou no Atlético Paranaense. No São Paulo teve mais dificuldade, questão de adaptação, e também vem para o Cruzeiro. O Nicão vai chegar muito provavelmente no início da semana, ainda não está com o martelo batido sobre a vinda para Belo Horizonte, quando será, mas está tudo certo e ele será mesmo emprestado pelo São Paulo para ser opção aí para o técnico Paulo Pessolano, empréstimo de uma temporada com opção de compra. Para a gente fechar, aí uma informação exclusiva aqui do canal. O Breno, que volante, meia, atacante, vinha jogando de atacante. A informação que eu tenho é que o Breno deve ir para o Valladolid, o Real Valladolid da Espanha, que é o outro time do Ronaldo, emprestado. O Breno é de 2002, recentemente ele renovou o contrato com o Cruzeiro, então como estoura a idade, vai receber muito provavelmente esta oportunidade lá na Europa, devendo seguir agora neste início de ano, um empréstimo. Aí claro que os detalhes vão ser costurados ainda, mas é que o Breno pode ir fazer um período no Valladolid B, adaptação, e quem sabe ser aproveitado por lá. Tem uma característica aí, um perfil de jogador mais alto, canhoto, forte. Então o Cruzeiro deve fazer esta movimentação, repito, emprestando o Breno lá para o time do Ronaldo Fenômeno, o outro time do Ronaldo Fenômeno, o Real Valladolid. Eu até tentei informação com o staff do jogador, ninguém confirma absolutamente nada. O que eu recebi de informação é que o Breno até poderia disputar a Copinha, a Copa São Paulo, mas não foi inscrito. E como ele não está treinando no dia a dia na Toca, no profissional, pelo menos naquela lista que foi divulgada pelo Cruzeiro, o nome dele não consta. A informação que eu apurei, que eu fui atrás, é que realmente isso está avançando bem para que ele seja emprestado lá então para o Real Valladolid. E claro, a gente vai torcer um garoto bacana para que dê tudo certo lá e ele possa trilhar um caminho de sucesso. Isso seria bom para todo mundo, para o Breno e claro, aqui para o Cruzeiro, que detém os direitos econômicos do jogador. Então Breno vinha jogando aí como atacante, devendo ser emprestado para o outro time do Ronaldo, vai jogar lá no Real Valladolid, na Espanha.
Tá falado, pessoal. Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos.